A gente vai respirar bem profundamente, para que a gente possa buscar a sintonia com o plano espiritual, com todo o pingo de luz, com o Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com todos os alunos que estudam junto conosco, formando uma corrente de amor, de luz, de fraternidade, que possamos despertar o nosso sentir, que possamos despertar a nossa essência com paz, serenidade, respeito e muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente parou o suficiente para muita confusão. Por quê? Foi o pedacinho onde eles estavam explicando tudo aquilo que eles tinham conversado, o José Mário e a Dona Modesta. A partir daqui, alguma coisa, alguma anotação? A Maria Rita se achou? Não. Maria Rita, a gente tinha parado, minha mente parecia da outra vez. Minha mente parecia uma represa prestes a transbordar. Nós andamos esse parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o 10º. O suficiente com muita confusão. Para muita confusão. Achei, obrigada. Tá. Então vamos lá. Valéria, eu queria que você me falasse sobre isso. Quando o amor sobe para o cérebro, ganha apoio da prepotência e da presunção. Sabe que eu não consigo pegar isso aí? Onde está? Quando o amor sobe para o cérebro? Logo depois, onde nós paramos. Tá. Nesse clima existe muito desrespeito a título de amor. Quando o amor sobe para o cérebro, ganha apoio da prepotência e da presunção. O orgulho tem muitas vítimas nas relações. Pessoas sinceras e sensíveis têm sido muito feridas pela arrogância de quanto se supõe com qualidades ou deveres para gerenciar vidas. Então, assim, vamos abrir, mas não vamos abrir para a casa espírita. Vamos abrir para o todo. Tá? Todos os nossos relacionamentos. O amor no cérebro, a gente pensa, a gente não sente. E o que a gente faz? A gente se defende, não vem? A gente não se defende? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente acredita que aquilo seja certo, quando a gente não quer ceder, é o cérebro. A gente está pensando, a gente está agindo consciente, a gente está agindo com a razão e não com o coração. Então vem a prepotência. Vem todas as defesas. Como que a gente pode se defender? Então vem a presunção, a prepotência, a presunção. Sou melhor do que o outro. Imagina. Eu acho que aqui tem um pouco muito de seguinte. Isso pode ser colocado para qualquer atividade que a gente realize na nossa vida, mas vamos pensar no centro espírita, que é o fato aqui, né? As pessoas que vão para uma casa espírita, trabalhar numa casa espírita, elas vão lá por causa do amor que ela tem pela humanidade, não é isso? Só que a pessoa vira dirigente, e aí ela quer fazer com que a casa se encaixe no seu modelo. Do jeito dela. E aí, quando você vai querer fazer isso, o amor sai do coração e vai para a cabeça. Por quê? Porque aqueles que não estão no jeito dela não se encaixam. E aí você começa a ver as pessoas impondo certas medidas, certas atitudes, e as pessoas não se amam mais, porque elas seguem a regra de quem está dirigindo, né? Foi assim que eu entendi.
Mas isso também acontece nos relacionamentos, Em tá? todos, em todo lugar. Eu dei o exemplo da casa espírita, que é o que está aqui, mas em todo relacionamento é assim. De pais para os filhos acontece. Um trabalho. Quando os nossos pais viram nossos filhos, né? Porque quando vai chegando a idade, também acontece isso. Do nosso, geralmente, quando você assume a posição de liderança, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Às vezes dos nossos relacionamentos de amizade. De impor a É. nossa vontade, é isso? De Não, impor às o vezes jeito que a gente É. pensa, o que a gente quer. É isso? Impor a vontade, é isso aí. e assim, às vezes a gente é tóxico e a gente nem consegue ver a nossa toxicidade. Sim. Eu tinha uma pessoa que ela passava o tempo inteiro me falando assim, ai, você é tão lerda, você é tão lerda. Que E eu você- sempre fui levando isso, até que um dia eu falei assim, nossa, eu não sou assim. Ela me vê assim, mas eu não sou assim. Isso é tóxico. Isso é se permitir. Se lembra que aquilo que eu falo assim, a gente colocar limites, é Sim. nesse sentido, entendeu? Porque às Sim. vezes, qual é a necessidade de você falar para a pessoa? Você pode até achar, mas qual é essa necessidade? E então entra a presunção, entra essa prepotência. Eu Se achava que era sentir maldade. Eu achava que era maldade essa coisa da pessoa ficar cutucando a outra com, sabe? Nossa, você não faz isso direito. Presta atenção. Eu achava que era um pouco de maldade. Não é maldade, né? Na realidade, É, uma pessoa não se encaixa no modo de pensar da outra. E a pessoa critica. Vocês se lembram do acolhimento de amor de quarta-feira? Vocês se aham. lembram o que o amor fala? Que era, que era o amor? Tudo Isso aceita, não exige. E é É, exatamente ao contrário do que a gente está falando aqui. Ou seja, no intuito de amar, você impõe a sua vontade, então você deixa de amar. Entendeu? tem que ser assim. Ajudou, Vera? Ajudou. Deixa eu perguntar uma coisa. Você deu o exemplo da casa espírita, né? Que a pessoa às vezes se deixa dominar pela sua arrogância, pelo quer impor as suas coisas. A pessoa pode ser convidada a se retirar da casa espírita se as outras não concordarem ou se ela não estiver alinhada com o que a casa espírita determina? Olha, aí a gente está entrando Uma seara. tá entrando na forma de cada casa trabalhar, entendeu? A gente não tem como julgar isso ou fazer qualquer tipo de crítica, porque cada um é cada um, né? O que a gente pode dizer é o que eu faria, entendeu? O que nós deveríamos fazer? Na verdade, não é que eu faria, o que o Sérgio faria. Cada um tem que olhar para si e falar assim, o que eu faria nessa situação, para saber se está deixando o amor subir para a cabeça ou não. A gente acha que assim, o nosso grande exemplo, Silviane, é Jesus. O que Jesus faria? Jesus conviveu com Judas, ele tendo todas as dificuldades que ele tinha. E Jesus sabia cada dificuldade, como todos os outros apóstolos. Se ele é o nosso exemplo, né? Ele não expulsou Ele não Judas. expulsou Judas. Ele ainda falou, vai e faz aquilo que você tem que fazer, né? Então, assim, eu acho que, assim, no meu ver, quando a gente tem... E aí é na vida, não é na casa espírita, é na vida. A gente vai perdendo a afinidade. Aí a gente tem A que gente se vai retirar. deixando de ter essa admiração, a gente vai tendo as dificuldades, e aí vai se expandindo esses laços. E quando a gente vê, a gente já está distante, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Porque a cisão, né? A cisão. A cisão vai acontecer. Vai acontecer, é verdade. Outro dia que você estava falando da cisão daqui, cisão dali. Eu prefiro não Essa entrar vai nessa ser seara. definitiva. Eu não entrar nessa seara, porque
nós vamos estar julgando. E eu não quero julgar ninguém porque É. em algum momento da minha ou das minhas vidas eu fiz a mesma coisa. Então, Sim. cada um tem que prestar atenção naquilo que é, naquilo que pensa, e aí seguir o que está escrito, falando o livro aqui. Analisar se o amor está subindo do coração para a cabeça. Não, é porque eu entendo que O as amor que casas vai para a espíritas cabeça. têm uma linha, né, sei lá, tem uma linha para seguir, né, que nem a Aliança, a USESP, a Federação, elas têm Uhum. como eu diria, uma diretriz, né? Aí Mas toda pessoa nenhuma desses daí interfere na administração da casa. Ela Ah, simplesmente coloca pontos a básicos. Pontos que é básicos. Agora, cada casa tem administração totalmente livre para fazer os seus. isso, é isso aí. Inclusive de sair da aliança ou da federação, se ela bem entender. Ah, entendi. Vamos lá, algo mais? Nessa página não. Quando eles começam a conversar na próxima página, né? Uhum. Qual a razão para as discórdias no grupo X? Disputa. Aí ele diz que quantas vezes ouvi essa palavra quando reencarnado, e sempre recusei acreditar que isso poderia ocorrer entre espíritas. O que te fez mudar de ideia, se é que mudou? Mudei sim, dona Modesta. Os grupos de reencontro aqui no hospital levaram-me a profundas reflexões sobre o assunto. Confesso que não consigo compreender o tema com a profundidade que gostaria, mas já aceito pensar sem resistência que eu mesmo participei ativamente dessa atitude, mesmo sem consciência. Qual de nós escapa desse velho reflexo mental, José Mário? Só não consegui ainda apreender a razão profunda pela qual disputamos. Aí ela explica, né? O nosso orgulho não admite de forma alguma que alguém esteja à nossa frente nos assuntos espirituais. Eis o motivo. Muito difícil para criaturas como nós abrir mão do personalismo em favor do brilho alheio. Já disputamos de tudo na caminhada evolutiva e agora, sob efeito enfermiço desse hábito no subconsciente, estamos disputando grandeza espiritual, a posse da verdade, intensidade de brilho moral. Meu Deus, a gente não vai parar nunca, né? Não? Porque está no subconsciente. No final, Gente, tudo isso daí se resume ao ego falando mais rápido, é mais alto. verdade. Verdade, meu Deus do céu. Assim, é interessante esse diálogo, porque assim, lembra que a gente nas outras páginas, a gente estava conversando, por que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, sobre as disputas, da gente impor, é o quê? É a nossa defesa, eu tenho que defender. Então, aqui eles estão contando uma história lá do grupo X. Mas se a gente parar, a gente não se defende de tudo. É estima. A gente tem baixa autoestima. Então, assim, o que acontece? A gente não sai se defendendo. Quando vê, a gente já respondeu torto. E não é porque a gente quer responder torto. Quando fala alguma coisa, a gente logo fala, eu não. Eu não. Assim não, tem que ser É diferente. defesa, é defesa, né? É Por que eu defesa. estou me defendendo? Se você não fez nada, não precisa falar nada, não é? Mas a gente quer já se pôr na frente e dizer, olha, não, eu aqui, não. Ninguém quer admitir Interessante. estar por baixo. É, Saber menos, ser menos. Todo mundo quer mostrar que tem um poder sabe sobre o outro. tudo. E não é consciente, gente. Isso aí não é consciente. Isso é tudo inconsciente, tá? Isso é no Inconsciente. instinto.
Tá na base. É o instinto realmente, né? Se a Tá na gente, por base. quê? Porque na época dos homens das cavernas, se você não tinha o poder, você era o Tava último a comer. comandado. É Você isso era o aí. último a comer. Então você tinha que brigar para estar na frente. E isso está dentro do nosso instinto. Só que hoje a gente não precisa mais ser assim, mas continua sendo. Então são as coisas que nós precisamos olhar dentro de nós para saber se ainda elas são necessárias ou não para nós. E trabalhando isso aos poucos para que isso deixe de fazer parte do nosso ser, né? Porque aí bate muito com as nossas crenças, ó. Eu tenho uma autoestima baixa, então eu vou para defesa. A defesa, ó, aquele não pode ser maior do que eu. Isso é uma crença. Por É que uma que o outro crença. não pode ser maior? O problema é dele. É, Mas se eu estiver em paz comigo, com o meu coração, se eu estiver sentindo paz dentro de mim, tá tudo certo. muito Mas eu fico faz. nessa disputa. Ó, olha uma coisa interessante que está escrito aqui. Quanto mais avançamos em conhecimento e experiência doutrinária, mais nos julgamos os melhores, donos da verdade. Eu li Raros isso. fazem trajetória diversa. É. E é isso, né? A gente vai achando que sabe demais e por saber demais o outro tem que seguir o que a gente sabe, porque eu sei demais. Os outros que não seguem o que eu estou falando é que sabem de menos, então eles que me sigam, entendeu? Só que a doutrina ela não pode estar na mente, ela tem que estar no É, coração. tá no coração. E se estiver no coração, ela não obriga ninguém a fazer nada, porque ela trabalha por exemplo. Não, novamente, não é você fazer para ser o exemplo, é você fazer e aí sim alguém te toma como exemplo pelo bem que você faz, entendeu? E aí ele encerra. Mais uma vez, o amor na cabeça. Por quê? Porque a gente pode conhecer todos os livros. O Sérgio sempre falava assim, tinha um monte de gente que falava assim, eu li isso, li aquilo. Ele falou assim, existe uma diferença muito grande entre você ler e você interpretar tudo isso e trazer essa essência, Com certeza. Com né? certeza. E Porque muitas vezes, primeiro entra na cabeça, da cabeça para o coração é um caminho muito longo, né? É, Porque você tem é que entender. transformar é É transformar o saber em sabedoria, né? em sabedoria, não é, apesar de estar perto a cabeça do coração, mas o caminho é longo, porque você tem que entender, tem que aperfeiçoar, tem que se submeter, enfim. tem que trazer para o dia a dia, tem que lembrar naquela hora que a gente estiver no E aí, aperto, aí a gente fala e depois lembra, sempre ao contrário. porque está na cabeça. Coração. Porque se tivesse no coração, a gente ia sentir, mas como tá na cabeça, a gente tem que ir lá buscar. Aí às vezes dá uma atrapalhada naquilo que a gente tem, aí pronto. Aí enfim, lascou-se. Aí lascou-se. Algo mais? Ele continua, né? Ela continua explicando isso tudo que a gente está conversando, né? O espiritismo é uma medicação eficaz e de efeitos curativos profundos para doentes graves como nós, portadores de estágios avançados de presunção. A comunidade espírita está repleta de personalidades acentuadamente convencidas de seus pontos de vista. Com o passar dos anos, e enobrecidos pela bagagem do tempo, tomados de lisonja, arrogam-se missões e responsabilidades enormes e saem pisando em corações como se os outros fossem apenas pedras para pavimentar os caminhos por onde devem trafegar em busca de grandes metas e projetos. Sabe o que eu vou percebendo, Valéria? Que a escada para a evolução, né, o que eu entendo, tanto pode te levar para o bem ou para o mal, né? Porque a gente começa a agir dessa maneira, e aí eu vou me tornando convencida dos pontos de vista que eu trago, e aí vão passando os anos, aí tomados de lisonja, aí nós vamos... Quer dizer,
subindo cada vez mais para a nossa derrocada. Não Mas sei se na eu consegui na explicar. realidade, acho que a visão disso é diferente. Nós É. começamos na escada da evolução. E Hum, no momento em que a gente se acha conhecedor o suficiente, a gente pega a estrada da presunção, do egoísmo, do ego. E aí entendi. sai da escada da evolução, né? Porque a escada da evolução é uma só. Ela não passa a evolução espiritual, ela utiliza o conhecimento para poder transformar o coração, os sentimentos. Certo. Agora, o que a maioria das pessoas fazem é ficar só no conhecimento. Eu acho que assim, me fez lembrar um pouco a história do Marcondes, que a gente estudou, né? Eles não Que, conhecem. não, eles conhecem. Não. Ó, a gente estudou, não falando, no escutando Falamos de Lírios da Marcondes. Esperança também. Estudamos, Esperança em Contos, desculpa, eu estudamos. confundi com o outro lá. Então, a gente estudou que tinha aquele conhecimento todo, né? E tinha uma visão, porque é aquela coisa, conhece com a cabeça e não com o coração. Mas eu vejo que são as nossas armadilhas, as armadilhas do nosso dia a dia. No espiritismo é aquela coisa assim, da gente ter técnicas, a gente trabalhar nessas técnicas e ali ficar. Na vida é a gente se fechar com aquilo que a gente, com o nosso exemplo, e não abrir, expandir o nosso olhar para ver o exemplo do outro. Então, cada vez, eu vejo assim, Valéria, cada vez que a gente se fecha e para de querer aprender, de crescer, de evoluir, a gente cai nessas presunções, a gente cai nessa presunção, entendeu? Eu já sou, eu sei. Não, gente, Valéria, assim, muito pouco, né? Muito pouco. E aí, onde que, se a gente for parar para perguntar agora, né? Fazendo o exercício, fechando os nossos olhos. Quem eu sou? O que que eu sinto? Como que vai meu coração? Eu consigo responder? Não como filosofia, mas com o sentimento. Nessa hora, a pergunta é a gente fazer assim: o que eu sei e o que eu sou, né? Aí a gente acha que ser é saber. E na verdade a gente nem sabe, a gente conhece o Espiritismo, mas não sabe, porque a gente não coloca ele em prática, É isso que eu né? ia falar, a gente não pratica, né? Então a gente só sabe. Enquanto a gente não Ó, praticar do jeito que a gente sabe, fica só na cabeça, não vai para o coração. mas é assim, né? Não é porque a gente obteve um conhecimento que a gente vai conseguir colocar ele em prática na hora. Ah, não. Porque a gente fez sempre as coisas de uma determinada forma. A vida nos ensinou a ser dessa forma. De repente, só porque a gente tem um conhecimento, a gente vai mudar um hábito de uma hora para outra? Isso não acontece. Então, é um processo, gente. É um processo. Você conhece, aí você entende, e aí você tem um trabalho muito grande, que são de encarnações, muitas vezes, para transformar aquele conhecimento em sabedoria, ou seja, ser daquela forma que você agora sabe que é bom, né? E aí E aí, continua, né? Fala em Maria Rita. né, eu ia continuar, mas no outro parágrafo. Tá, Pode ser? pode ser. Com essa compulsão de ser o maior, terminamos nos braços da ignorância sobre o que se passa na profundidade de nosso ser. Quer dizer, você pode crescer em, sei lá, em conhecimento, mas para fora, né? Que ela continua explicando aqui. Lutamos muito para fora e escasseamos no contato com a intimidade profunda. Aumentamos o ritmo da produtividade exterior, tomados pela ansiedade de atingir sonhos. E esquecemos da produtividade por dentro no campo da renovação de nós mesmos, na investigação,
das raízes de nossos males. Passamos a ser incoerentes e nos adaptamos a esse modo falso de viver. Queremos saber tudo sobre a verdade para fora, recusando terminantemente auscultá-la em nossa vida íntima. É aquilo que eu costumo falar muitas vezes, né? A gente fica exigindo no outro aquilo que a gente não consegue fazer dentro de nós. As respostas estão dentro de nós, né? Mas é aquela coisa, por que que a gente não consegue nos abrir para nos vermos? O que que dói? O que que dói de uma forma que a gente prefere deixar tudo fechadinho? Enquanto a gente não buscar isso, né, e cada um no seu tempo, a gente não consegue ter esse amor dentro de nós. Porque tudo que está de fora é o que vai chamar a atenção. Então, Olha o espelho, né? se a gente olhar assim, por que que a humanidade se transformou dessa forma? Tudo é muita matéria. Tudo é a busca da matéria. Por quê? Porque está todo mundo buscando o que é de fora. E não aquilo que está dentro. Aquilo que é seu. A sua essência. Né? As pessoas buscam a felicidade em coisas que vai dar um prazer, Coisas mas materiais. mas é um prazer momentâneo, né? Você viu que você mudou a palavra? As pessoas procuram pela felicidade e obtêm prazer, Prazer. que não é a mesma coisa que felicidade. É, Verdade. E acham que o prazer é a felicidade. então às vezes as pessoas vão buscando e assim, é em tudo, né? Às vezes as pessoas vão buscando essa paz que é dele, né? Se ele se descobrir, ela vai buscando em relacionamentos afetivos, ela vai buscando no prazer da comida, ela vai buscar. Tudo é prazer. Tudo está na base da pirâmide de Maslow. Tudo está ali. Primeiramente isso. E aí é a terceirização, né? É o outro que não me faz feliz, é o outro. Não, mas isso está dentro de você. Né? Vamos parar? Tá. Nós paramos aqui nesse parágrafo, começa assim. Agora compreendo melhor a passagem narrada em Marcos. Todo mundo viu? Uhum. Sim. E aí a gente já se prepara para terça-feira com o capítulo 2, tá? As velhas doenças emocionais. Acho que a gente já consegue começar.